Vamos abrir a Bíblia, então, no Salmo 77. Não sei se vocês perceberam, não se todos perceberam, eu sei que alguns sim, mas a gente está colocando o texto bíblico no Data Show. Às vezes me perde essas palavras aí, né? A tradução que a gente está usando é o Almeida Corrigida que está sendo usada? Não, é o que está ali. Disseram para mim, é a Nova Versão Internacional? É? Ah, então tá. Aí mudaram lá. A gente está usando a Nova Versão Internacional, às vezes você tem outra. Então, a ideia é que o pessoal que está no altar, né, que vai usar a Bíblia, avisa o pessoal lá atrás, eles encontram a tradução para que as pessoas possam se organizar com isso a partir de agora, e que todos possam ler na mesma tradução. Se você tem outra, você pode ler na sua Bíblia, por favor, e pode acompanhar também na tela quem não tem a Bíblia ou quem não está com a Bíblia no momento. Amém? Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Vou ler junto com vocês lá na tela. Então, vamos aí, Roberto. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres. Meditarei em todas as obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos se estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ok? Amém? Os irmãos podem se assentar e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu li uma devocional, eu estou fazendo devocional numa devocional específica que eu estou fazendo sobre os Salmos. E tinha lá nesse texto que eu estava lendo uma alegoria, uma história, e dizia assim que, falava, pensando sobre esse salmo, que quando você tem um problema, e você pega esse problema, vamos pensar que esse problema é esse vidrinho de óleo. Você traz ele muito perto dos seus olhos, você enxerga ele muito grande. E você quase não consegue enxergar as pessoas, porque você só enxerga o problema. Quando você vai afastando, ele vai ficando cada vez menor. E as pessoas vão ficando maiores. O que o salmista faz, o que Asaf faz, porque esse texto é de Asaf,
um dos salmistas, um daqueles que escrevem os salmos, você pode ver aí que o salmo é de Asaf, é uma música, uma composição de Asaf, e Asaf ele é muito profundo quando ele escreve os salmos. Ele parece que vai lá no fundo da alma sempre, todos os salmos dele são muito profundos. E o texto começa então dizendo assim: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da angústia, procuro o Senhor. De cara a gente sabe que Asaf estava alegre. Ele estava angustiado, porque ele diz o quê? No dia da minha angústia. Então, o que Asaf faz no dia da sua angústia? Procura o Senhor. Muito bem. Às vezes no dia da angústia, hoje, então, a gente tenta trazer para hoje, tem gente que no dia da angústia vai para o bar e bebe. Tem gente que no dia da angústia vai para o shopping e gasta dinheiro, né? Parece que o shopping agora ele virou meio templo, então assim as pessoas falam, eu vou lá para desestressar. Eu digo, como assim, né? Aí não é lugar para desestressar. Mas você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Então tem gente que vai para o shopping e gasta, tem gente que vai para o bar e bebe, tem gente que usa droga porque está angustiado. Tem gente que come desesperado porque está angustiado. Então, assim, muitas coisas se fazem quando se está angustiado. Tem gente que, inclusive, planeja a sua própria morte. Eu tenho ouvido muito isso em gabinete, pessoas muito angustiadas, planejando meios para tirar a sua própria vida. Meios que as pessoas usam, que graças a Deus ainda elas vêm para algum lugar, vêm para o gabinete e a gente consegue ajudar, para que não faça, não consuma esse ato. Mas Asaf, ele diz, olha, eu no dia da minha angústia procuro o Senhor. Olha que receita que Asaf nos dá da sua própria vida, ele dizendo o seu próprio testemunho. Eu, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Que você possa dizer isso da sua própria vida. O que você faz no dia da sua angústia? O que você faz quando você está muito angustiado? Você procura o Senhor? Ou você procura o vizinho? Né? Que tem gente que está angustiado, vai no vizinho ou na vizinha e taca a falar. Nem sempre essa vizinha e esse vizinho vão lhe dar bons conselhos. Inclusive, né, ontem a gente estava ouvindo o testemunho da Vanessa e eu cuidando dela, eu conversando com ela, eu vi quantas vezes ela procurou uma amiga ou um amigo, uma amiga geralmente, que ela conversa muito com mulheres, e na sua angústia, colocando a sua angústia, e elas diziam, vamos lá em tal lugar, porque alguém vai ler a mão, alguém vai fazer isso, alguém vai fazer aquilo, e ela foi se distanciando do Senhor, que ela nem conhecia, e foi trazendo para ela muitas coisas ruins, muitos danos espirituais. Quando a gente não aprende o caminho de que quando está angustiado, a gente deve procurar o Senhor, a gente geralmente vai para lugares que não são bons. O salmista está nos dizendo que esse salmo, então, ele seja divulgado sempre e que nós possamos fazer disso a nossa vida. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Você pode repetir isso comigo? No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Amém? No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Eu creio que esse verso a gente devia escrever, né? Em lugares que se enxerguem, porque quando as pessoas chegam na nossa casa angustiados, logo eles já veem, no dia da minha angústia, essa casa procura o Senhor. Então, se você veio para aqui angustiado, saiba que a única coisa que nós vamos te dizer é, vamos orar, porque nós vamos procurar
o Senhor. As pessoas vêm no meu gabinete e falam assim, sempre que eu vou conversar com a pastora, ela fala, vamos orar. Óbvio, porque na angústia a gente vai procurar o Senhor. Porque é Ele que nós devemos procurar. E o salmista, ele está dizendo exatamente isso. Na minha angústia, no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. E aí ele continua dizendo, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus. Então, quando ele está sem consolo, a alma dele está triste. E já percebemos que além dele estar angustiado, ele não dorme. Ele fala, eu passo a noite sem dormir. A minha mão se ergue a noite toda clamando ao Senhor. Ele não está dormindo. E ele diz, a minha mão não se cansa levantando para o Senhor. Eu lembro-me de Deus, começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Ele está muito triste, muito angustiado. E ele diz, eu estou clamando a noite toda. Eu estou clamando, eu estou gemendo. E aí olha o verso 4. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Muitas pessoas, quando me procuram, dizem, pastora, não consigo nem orar. Tamanha minha angústia. Você já disse isso ou já ouviu isso de alguém? Não consigo orar, tamanha a minha angústia. E eu vou te dizer, as lágrimas são orações. Às vezes as pessoas me dizem, eu só consigo chorar. Eu digo, chore, mas chore na presença do Senhor. Quando um bebê quer mamar, que ele está com fome, o que ele faz? Chora. E esse choro, a mãe entende que é um choro? Não, entende o quê? O bebê está com fome, ou ele está com dor, aí a mãe começa a procurar, mas a primeira coisa que a mãe vai dar é mamar. Vou dar comida. Isso não é uma oração? Como é que essa mãe entende um grito, um choro? Então Deus também entende a nossa oração, que é em forma de lágrima, em forma de choro. Se nós que somos mães entendemos que aquela criança está precisando de alguma coisa, quando chora, pode ser dor, pode ser comida, né? Se a gente entende isso, muito mais o nosso Deus. Então, quando a gente chora, a gente está também orando, porque Deus atende o nosso choro. E a gente tem isso em palavras, quando a Agar vai para o deserto com Ismael e ela chora, né? E o bebê chora porque ela deixa o bebê longe e ela vem querendo fugir de ver o bebê morrer. O anjo aparece e diz, eu ouvi o choro de Ismael. E ele vem atender a necessidade de Agar e de Ismael, porque ele ouve o choro. O choro também é uma oração. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8:26, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós quando nós não conseguimos falar, não conseguimos orar. Então o salmista está dizendo, eu estou tão perturbado que eu não consigo falar. E às vezes você também se identifica com isso. Eu estou tão perturbada, eu estou tão angustiada, eu estou tão gemendo de dor, que nesse momento eu não consigo falar. Eu não consigo falar, mas o Espírito Santo intercede por mim. Eu não consigo falar, mas Deus entende e ouve as minhas lágrimas e o meu choro. Então tudo isso é oração, amém? Amém? Então às vezes a gente também não consegue falar como o salmista. Mas aí o texto ele muda. E aí a partir do verso 5, ele toma uma decisão.
o salmista toma uma decisão, e uma decisão importantíssima. Ele diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. O Eliseu, na hora de falar sobre os dízimos e ofertas, ele diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para conosco. É isso que você leu? O que o salmista aí, no caso Davi, está dizendo? Que darei ao Senhor, que oferta eu trarei, porque altar é lugar de oferta. Toda vez que a gente vem, o Antigo Testamento, toda vez que o povo saía de casa para ir ao templo, era para levar uma oferta. Tudo bem que não era uma oferta, a maioria das vezes, de gratidão, a não ser quando era trazer as primícias da sua colheita. A maioria das vezes eles vinham trazer para receber perdão dos seus pecados. Nós não precisamos mais fazer isso, mas a nossa oferta hoje, toda vez que a gente sai de casa, é necessário que a gente pense que a gente vem para a igreja para ofertar ao Senhor. Ofertar não é só trazer o dinheiro, é também, mas é trazer o dinheiro para o sustento da casa do Senhor, é trazer o nosso louvor, é trazer a nossa adoração, é trazer a nossa oração, é trazer inclusive o nosso corpo para a casa do Senhor, dizer que estou aqui, Senhor, e eu estou entregando a Ti a minha vida. É uma oferta ao Senhor. Amém? Então, toda vez que você vai, ao altar, você oferece ao Senhor. E aí, Davi está dizendo: o que é que eu vou trazer, segundo Eliseu leu aqui, o que eu vou levar para o Senhor com tantos benefícios que Ele tem feito para mim? Você lembra de coisas boas que o Senhor fez por você? E essa, irmãos, é vamos dizer, a chave que o salmista acha para trazer de novo esperança para a sua vida. Lembra que ele está angustiado, lembra que ele não consegue falar, lembra que ele está gemendo, que ele não dorme de tanta angústia, e a gente não sabe o porquê dessa angústia, mas aí depois ele diz: você não está me ouvindo, Deus, você não me ouve mais, a sua mão já não está mais estendida para abençoar, será que você esqueceu da gente? E aí ele vai dizendo todas essas coisas, mas ele fala assim: eu começo a pensar aqui, nos dias de outrora, e eu trago a lembrança os anos dos tempos passados. E aí ele diz: você vai me rejeitar? E ele começa a lembrar, no verso 11: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei dos feitos do Senhor. Essa é uma grande chave para trazer ao nosso coração esperança de novo. Essa é a chave que eu falei lá no começo. A gente vai empurrando o problema para um pouco mais longe e vai trazendo a verdade de Deus para o nosso coração. O que Deus já fez na sua vida? Quando a gente lembra que Deus é um Deus de milagre, quando a gente lembra que Deus já fez na minha vida, na minha família, que Ele sustentou a minha família, que Ele trouxe bênção para a minha vida, que Ele resgatou a minha família, que Ele resgatou pessoas que eu amo, que eu conheço, quantas coisas Deus foi fazendo. Quando eu começo a lembrar disso, o meu problema vai ficando menor, porque eu vou percebendo o quão grande Deus é. E o quão grande, o quantas coisas Ele pode fazer na minha vida ainda, porque Ele não mudou. Porque Ele não mudou. Então, a gente vai, o passado com Deus, as coisas que Deus nos fez, Ele vai trazer esperança. O que mais faz sofrer as pessoas angustiadas é que elas começam a perder a esperança. É verdade ou não? Quanto mais você fica angustiado, mais você vai perdendo a esperança. E para renovar a nossa esperança, nós precisamos nos posicionar e decidir, então, que nós vamos lembrar dos feitos do nosso Deus. Começa a listar todas as coisas. Tem um hino antigo que fala: quantas bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quanto Deus
já fez. Quando eu começo a escrever as listas de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, eu realmente fico surpresa de ver tudo o que Deus já fez. E aí o problema, toda vez que nós começamos a agradecer, a louvar, e aqui o salmista faz isso, ele começa a contar tudo aquilo que Deus fez. Tu és o Deus, olha o verso 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Agora ele começa a ver a grandeza de Deus. Lembra que esse é um homem angustiado, que está gemendo de noite, que está com seu braço levantado e que não consegue falar. Quando ele começa a pensar nos feitos de Deus, ele começa a adorar e a louvar. Olha bem, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Agora ele já está falando. Quando eu começo a pensar naquilo que Deus fez, em todas as bênçãos que Deus, minha boca começa a se abrir em louvor e adoração. E aí tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos, tem feito notório o seu poder. É o mesmo homem que está falando no começo e agora? Mostras o teu poder entre os povos. É a mesma pessoa que começou a falar? É o mesmo homem que estava lá falando que não consegue falar? É a mesma pessoa. Qual é a diferença? Ele começou a lembrar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tu és o Deus que realiza milagres. Como é que ele sabe que é o Deus que realiza milagres? Porque ele lembrou que ele fez milagre na sua própria vida. É lembrar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quantas vezes Deus te resgatou? Quantas vezes Deus te livrou de um acidente? Quantas vezes Deus cuidou de você e da sua família? Quantas vezes Deus salvou você? E às vezes eu fico lembrando de coisas. Quantas pessoas morreram de Covid? Muitas. Eu fiquei na ala de Covid 1 semana e não peguei Covid. Eu fiquei cuidando do meu pai porque enviaram ele para lá achando que ele estava com Covid. Mesmo assim, enviaram a gente para a Santa Casa, para a ala de Covid. Eu fiquei 1 semana inteira na ala de Covid e não peguei Covid. Fiz o exame, não tinha. Ele também não. Meu pai, com todas aqueles problemas que ele estava, não pegou Covid. Por quê? Eu sou melhor que os outros? Não. Mas eu só posso agradecer que o Senhor me livrou. Ele poderia ter livrado todo mundo? Poderia, mas Ele é dono e Senhor de todas as coisas. E a minha atitude é só de lembrar disso e falar, Deus, obrigada porque o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Eu nem sei, eu fico pensando às vezes, eu olhava aquele pessoal todo entrando e saindo daquele quarto, eu ficava pensando, não tem o que nos livra a não ser o Senhor. Por mais que você vista, tem que vestir roupa, máscara, luva, eu ficava parecendo um astronauta dentro daquele lugar, mas não tem o que livra, porque as pessoas entram e saem, e aí, cada vez que entra em todos os quartos e sai de todos os quartos. Não tem o que nos livra, a não ser o Senhor. O Senhor. Eu não tinha quem fosse no mercado, na farmácia, a não ser eu mesma para o meu pai. Eu já tinha amizade na farmácia de tanto que eu ia todos os dias. Eu fui aos médicos, aos hospitais, fazer exames constantemente durante a pandemia toda. E o Senhor me livrou. Eu posso olhar para trás e dizer, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me livrou. Quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias? De acidentes. Eu viajo muito, todo mundo sabe disso. E o Senhor nos livra em todo o tempo. Em todo o tempo. Quanto o Senhor tem cuidado de nós. O quanto o Senhor tem cuidado de nós. E quando nós começamos a lembrar disso, então, como o salmista,
nós começamos aquele problema que está tão grande na nossa vida nesse momento e que me angustia, que me faz gemer, que não me deixa falar. Quando eu começo a lembrar dos feitos do Senhor, eu começo a louvar. E o louvor, ele vai tirando a angústia do meu coração. Não tem coisa que tira a angústia do nosso coração do que louvar. Não tem coisa melhor. Ah, como é bom louvar o Senhor. Como é bom louvar o Senhor. Todo mundo aqui sabe o quanto é bom louvar o Senhor. A angústia, ela vai tirando a nossa esperança e a nossa fé. E nós vamos ficando, parece que incrédulos. Parece que Deus vai ficando pequeno porque o nosso problema é tão grande. Né? E nós trazemos o problema bem pertinho. E nós vamos vendo só o problema e nosso Deus vai ficando pequeno. Mas quando nós confessamos isso, quando nós lembramos, quando nós percebemos, e aí quando nós começamos a louvar, uma coisa interessante, que eu acho muito interessante. Nós começamos a perceber se isso nós precisamos repreender, e sempre Deus me dá discernimento no louvor. Quando eu começo a louvar, quando eu começo a cantar, Deus começa a me dar discernimento. Se aquilo eu preciso repreender e aquilo é do mal e eu preciso tirar, ou repreender mesmo e expulsar, ou se aquilo é uma aprovação que Deus está me dando e que eu preciso passar. Porque quando eu sei que Deus permitiu para eu aprender alguma coisa, eu digo, ok, vou passar e pronto. É isso. E a gente precisa ter consciência disso. Porque às vezes a gente começa a reclamar e a gente não consegue perceber se isso é uma coisa que eu tenho que passar. Se é uma coisa que eu tenho que passar, ok, Deus vai estar comigo nesse vale e eu vou conseguir passar por ele. E aí eu vou me juntar com ele, eu vou louvar, eu vou adorar, e eu vou dizer, ok, Deus, eu tenho que passar por isso, então tá bom, eu sei que o Senhor vai comigo. E aí, como Paulo e Silas, que entenderam que tinham que passar por aquele momento de prisão, eu começo a louvar na prisão. Porque, ok, Paulo e Silas, eles entendiam que eles precisavam sofrer por Jesus se fosse necessário. E ali eles estavam presos, injustiçados, mas não reclamando. Estavam presos, injustiçados, mas louvando, porque era por amor a Jesus. Sabendo que eles poderiam passar por aquelas coisas. E quando a gente entende que a gente vai passar por lutas, por dificuldades, mas que faz parte isto, talvez, do nosso ser cristão, e para a gente ser lapidado, ou aprender alguma coisa para ensinar outros. Eu fiquei 1 ano e meio cuidando do meu pai, e eu aprendi mais coisa nesse tempo do que eu acho que eu aprendi nos últimos 10 anos. Principalmente de quem eu mesma sou. Muita coisa que eu achava que eu tratava de uma maneira, eu descobri que não era bem assim. E que eu não era tão boa quando eu pensava. Eu precisava melhorar em muitas áreas. Porque a gente sempre descobre isso. O desafio maior da nossa vida, o maior vilão da nossa história é a gente mesmo. Nós boicotamos nós mesmos, nós sabotamos nós mesmos, nós, às vezes, não permitimos que a gente cresça mais do que a gente quer, a gente cresce com Deus, mas a gente pode crescer muito mais em intimidade, a gente pode buscar muito mais, a gente pode fazer muito mais. Muito mais. E às vezes a gente acha que está bom, que a gente já está num nível legal, mas a gente tem que aprender tanto ainda a respeito do amor, do cuidado. A gente precisa muito, quando o Ronaldo leu a respeito do amor aqui, né, e ele falou do mundo do mimimi que nós estamos vivendo. Está difícil mesmo de viver algumas coisas, né? Nós estamos num tempo muito difícil. Hoje eu estava assistindo uma discussão. Teve um jogo de futebol essa semana que um jogador fez um gol e mandou beijo para a torcida adversária, praxe. A gente viu isso a vida inteira. Ele levou cartão amarelo por isso. Foi
levou cartão amarelo, o juiz ficou bravo, porque onde já se viu ele ter jogado beijo para a torcida adversária, porque ele estava instigando sei lá o quê. Daí teve uma discussão imensa na TV por causa disso, dizendo assim, não entendi isso, os jogadores dos anos 90, dos anos 80, dizendo, nós fazemos muito pior do que isso. Mas nós estamos num tempo difícil mesmo, difícil. Eu não acho que se deve fazer racismo ou coisa assim, não sou a favor disso. Mas tem coisas que está muito difícil, realmente, né? Se você não gosta de maçã, já vão te dizer, olha, o que você tem contra a maçã? Parece que a gente não tem direito mais de não gostar de maçã ou banana. Todo mundo tem que gostar de tudo que todo mundo gosta. Nós não podemos expressar mais as nossas opiniões sem que alguém se levante fervorosamente para dizer alguma coisa contra. E o julgamento é uma coisa que nós temos visto muito, né? Que difícil isso, que difícil. Como é difícil você encontrar um ambiente que seja terapêutico, que as pessoas te aceitam como você é. E simplesmente, ok, que bom por isso. Né? Eu vou te amar do jeito que você é, que é assim que Deus faz conosco. Eu creio que o que o Ronaldo nos disse hoje é exatamente isso. Que bom que a gente pode ir em alguns lugares em que a gente possa sentir, olha, eu sou desse jeito e tá bom assim. Eu posso melhorar? Claro que eu posso. Deus quer melhorar a gente. Mas enquanto a gente não melhorou, que bom, meu irmão, que você é desse jeito e nós vamos caminhar juntos. Porque eu sou diferente de você. Talvez eu seja uma banana, o outro seja maçã, o outro seja pera, o morango, que é mais azedo, o limão, que é mais azedo ainda. Ok. Cada um tem a sua função. Né? O limão, eu adoro limão. Não é todo mundo que gosta de limão, mas eu amo limão. Né? Então, por que é que eu vou discutir sobre isso? Deixa o outro gostar do limão, ou da maçã, ou da pera. Caminha com ele, respeita, por favor, o outro, que isso é muito bom. Respeito é muito bom. Eu tô fazendo faculdade de novo, né? E tem uma irmã de caridade estudando comigo. Tem também um teólogo que é professor do Sul-Americano. E tem um monte de jovem que não é nada, é uma confusão imensa. E eu bato muitos papos com a irmã de caridade, e a gente se dá muito bem. E eu fico tão achando legal isso, né? Poder ter esses contatos, como a gente aprende. Ela está cuidando da mãezinha dela, nem está lá usando as mesmas roupas, mas não está lá no lugar onde elas ficam juntas, porque ela está cuidando da mãezinha dela, é uma pessoa extremamente querida. Tem alguns ateus, tem de tudo naquela sala de aula. Mas como é bom a gente aprender a respeitar o outro e viver bem. E é tão simples isso. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Os feitos do Senhor. A gente precisa, então, lembrar daquilo que Deus fez. Vamos relembrar o que a gente viu até agora? Asaf está extremamente angustiado, não consegue orar, não consegue falar. Diz que ele está extremamente angustiado, não consegue dormir, né? Também a gente já viu. Mas no meio disso tudo, a primeira coisa que a gente aprende é que quando o dia da sua angústia, ele faz o quê? Procura o Senhor. No dia da angústia, ele procura o Senhor. E quando ele começa a orar, então o primeiro caminho seu é procurar o Senhor. Quando você começa a orar e dizer para Deus, estou angustiado, começa a lembrar, sua mente começa a lembrar os grandes feitos do Senhor na sua vida e também no meio do povo. Quando ele começa a lembrar os feitos, ele começa a louvar e começa a adorar e começar a lembrar quem Deus é. Ele começa lá no verso 14 dizendo que Deus é um Deus que opera milagres e maravilhas. Olha lá na frente. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos.
Verso 15. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e José. Então ele começa a lembrar da história de Israel, do resgate que Deus fez, e ele começa então a fazer, eu percebo, e você também deve perceber, que existe uma conversão aí. Uma conversão é você virar para o lado contrário, não é? Então aqui o homem está angustiado, está chorando, gemendo, aí ele vai para o Senhor, começa a lembrar os feitos e começa a virar e a olhar para as maravilhas de Deus, milagres de Deus, quem é o meu Deus, e aí ele vai caminhando para o lado de Deus. E aí existe uma conversão. A gente acha que conversão é só quando a gente aceita Jesus. Existe uma conversão de um homem angustiado em um homem que louva, que adora. O verso 13, o 14, o 15, a gente começa a ver um homem que começa a adorar. Verso 16 também fala daquilo que Deus, as águas te viram, ó Deus. Ó, que ele está falando do quê? Da grandiosidade de Deus. As águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram diante da presença de Deus. De que abismo será que ele está falando? Talvez do seu próprio. Os abismos se estremeceram. Ele fala da condução do povo e ele vai caminhando pelo texto, até ele chegar então no verso 20, que diz: o teu povo tu o conduziste. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. A gente não consegue saber exatamente o que Asaf estava sentindo, por que ele estava sentindo essas dores todas, mas a gente percebe que ele, através da oração, através de lembrar dos feitos de Deus, ele começa a louvar e a reconhecer que Deus conduziu o povo dele, o rebanho dele, pelas mãos de Moisés e Arão. E, consequentemente, ele irá me conduzir e conduzir Asaf. O que acontece no coração dele? Existe uma esperança, do mesmo jeito que Deus conduziu lá atrás, ele vai me conduzir. Renasce a esperança, renasce o desejo de continuar servindo esse Deus. E aquele problema tão grande lá atrás, como ele fez a conversão, ele já está indo para outro lado e ele nem cita mais as dores e as dificuldades. Existe uma mudança clara no texto, de um homem angustiado em um homem que louva e engrandece o Senhor. Eu sei que hoje tem muita gente angustiada, inclusive aqui nós estamos angustiados com muitas coisas acontecendo, quer seja com a gente, quer seja com o mundo, quer seja com a cidade, com a nossa família, tem muitas coisas acontecendo. Recebemos pedidos de oração o tempo todo, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas angustiadas. Esse é um salmo que precisa ser compartilhado com as pessoas. Esse salmo precisa ser dito, olha, quando as pessoas vêm a nós, angustiadas, a gente diz, olha, quando eu estou angustiado, eu vou para o Senhor, eu procuro o Senhor. Esse é o caminho. Eu procuro o Senhor. Toda vez que eu me deparo com alguém angustiado, eu falo, vamos orar. Porque eu sei que Deus, o mesmo Deus, que me tira da angústia todas as vezes que eu estou em dias muito angustiados, Ele pode tirar você do meio da angústia. Ele pode. E a gente vai, é um processo, talvez não seja assim como não deve ter sido assim com Asaf. Ele cita várias coisas, ele diz que está com a mão levantada, que ele clama, que ele chora, que ele geme, ele cita muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele diz, eu comecei a lembrar de tudo aquilo que Deus fez,
E quando ele diz que ele foi conduzido pela mão de Moisés e Arão, eu penso que ele está colocando que nós precisamos de pessoas também. Nós precisamos do Senhor, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem a mudar de lado, a voltar para o outro lado, a conduzir-nos para Deus e a encontrar a alegria de volta que precisa para o nosso coração. Nós precisamos de pessoas que nos conduzam. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. E esse talvez seja um dos maiores aprendizados que eu tive. Eu sempre precisei de gente, mas eu nunca precisei tanto de pessoas como eu precisei nos últimos 2 anos. E como Deus me presenteou com pessoas. Me presenteou com braços fortes que me ajudaram aqui, ali, lá, em todas as situações. Deus colocou muitas pessoas. Eu tenho uma lista imensa que eu agradeço todos os dias por pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando nesse processo em que eu estou. Procure pessoas que sejam realmente idôneas para te ajudarem no processo de angústia, no processo que você está passando, seja ele qual for. Deus sempre coloca pessoas que podem nos ajudar. Deus sempre coloca pessoas. É que às vezes a gente não enxerga e às vezes a gente não quer enxergar. Amém? Em qualquer situação. Do mesmo jeito que Deus usou Moisés e Arão para conduzir o povo, Ele vai usar pessoas para te conduzir, para te orientar e para te ajudar. E você também pode ser um Moisés e Arão para pessoas. Você pode ajudar a conduzir e a orientar. Amém? Vamos orar? Meu irmão, minha irmã, se você está angustiado, como Asaf estava no Salmo 77, eu gostaria que nesse momento você abrisse o seu coração e comece a entregar toda a angústia do seu coração para o Senhor. Não importa em qual área, o que aconteceu. Se você quiser vir se ajoelhar agora no altar e entregar a sua angústia, nós vamos estar orando com você. Se você está angustiado por alguma coisa, você pode vir ao altar nesse momento. Em nome de Jesus. Se você não quiser vir ao altar, se você quiser se ajoelhar no seu banco ou mesmo ficar em pé do jeito que você está, mas abre o seu coração e a sua boca agora e vai dizendo para o Senhor tudo que está angustiando o seu coração, tudo que está deixando o seu coração angustiado, como Asaf colocou tão bem aqui nesse salmo. Vai colocando para o Senhor toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua angústia. Vai colocando para o Senhor. Do mesmo jeito que Deus foi tratando com o coração na oração, quando Asaf procura o Senhor e vai falando com o Senhor, ele começa a lembrar os feitos do Senhor. E existe uma conversão na vida de Asaf, e ele começa a lembrar de quem Deus é, de aquilo que Deus fez. E isso vai dando alento e esperança ao coração dele. Em nome de Jesus, que você possa estar abrindo o seu coração agora no altar. O altar é lugar de oferta. Vai colocando as dores, as tristezas do seu coração no altar do Senhor agora, enquanto nós ouvimos essa canção. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, Ricardo, por favor, pode ajudar a orar. Lorena, Eliseu, obedecerei. Jocelaine, Nilza, que dá intercessão. Cura meu coração, faz
Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade Eliseu, Eliseu, posso me completar. Eu posso me completar. Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés, Senhor Jesus, quando nos encontramos angustiados, queremos sempre, como Asaf, Senhor, procurar a Ti, buscar a Ti, Senhor. E no meio dessa oração de angústia, Senhor, em que nem nós nem podemos falar, no meio do nosso choro, nós começamos a nos lembrar dos Teus feitos, daquilo que o Senhor já fez por nós. E todos os dias, ó Pai, nos lembramos daquilo que o Senhor tem feito por nós. E ao Senhor lembrar, nós começamos a lembrar de quem o Senhor é nas nossas vidas. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada porque o Senhor tem nos livrado, nos abençoado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado pessoas para caminhar conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que a sua mão protetora, que a sua mão, Senhor, cuidadora, continue conosco, Senhor.
Renova a esperança do seu povo nessa noite. Renova a fé, o ânimo, a alegria, Senhor. Na tua presença, a plenitude de alegria. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Enche o coração do seu povo de alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo passado, eu não estava aqui, mas eu assisti o culto. E o testemunho da Gleice tocou profundo no meu coração. E se você não assistiu a pregação dela, assista. E uma das coisas que ela falou, muitas coisas, eu vou citar só essa. Uma das coisas que ela falou é que desafiou a igreja do Senhor a caminhar com pessoas. Eu fui muito impactada porque eu já faz muito tempo que eu trabalho com morador de rua, que eu gosto de conversar com eles, que eu tento ouvir, mas eu nunca tinha conversado com alguém que era filho de morador de rua. A gente nunca pensa o que acontece, né, com uma pessoa que é filha de uma moradora de rua e que não teve nenhum tipo de ensinamento. Ela citou no meio da sua palavra que ela não sabia sentar com uma mulher, porque como ela não ia aprender a sentar, não tinha nem cadeira, ela morava na rua. E eu fiquei pensando nas coisas, eu fiquei pensando, se não tivesse alguém que estendesse a mão para ela e caminhasse com ela, que abrigasse, trouxesse para casa, como é que ela ia aprender as coisas? E eu quero novamente desafiar, primeiro a assistir, né? Se você não assistiu, assista. Quero te desafiar a que você coloque as suas mãos hoje para o Senhor e diga: Senhor, eu quero ser essa pessoa que caminha e que estende a mão e pode transformar uma filha de moradora de rua, que também era moradora de rua, em uma mulher que está no altar pregando. Porque isso é a mão de Deus? É, mas é a mão de Deus estendida através de alguém. Através de alguém. Deus cuidou dela, ela fala isso o tempo todo, que ela mudava de lugar todos os dias para dormir, porque no outro dia, quando ela saía daquele lugar, no outro dia ela sabia que tinha tido uma chacina onde ela tinha dormido o dia anterior, ou tinha tido um estupro coletivo onde ela tinha dormido o dia anterior, e ela sabe que era Deus cuidando dela. Mas ela aprendeu a respeito de Jesus e foi transformada através da mão de alguém que a trouxe para perto e cuidou. Que você hoje possa falar para Deus: Deus, eu quero ser esse agente de mudança, em nome de Jesus. Isso me impactou profundamente. A gente precisa ser agente de mudança na vida dos outros. Aquela menina não teria como aprender se ela não tivesse caminhado com pessoas boas. E nós somos pessoas boas, nós aprendemos de Jesus. Não somos boas porque somos bons, somos bons porque temos Jesus, porque temos a palavra do Senhor. E nós podemos estender a nossa mão. Que você possa estender a sua mão hoje para o Senhor e dizer: toma minha mão, Deus. Toma minha mão. Toma minha vida, toma minha casa, toma minha família. E faz da gente pessoas que possam ser agente de mudança, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para o Senhor se você quer. Isso não é uma obrigação, amém? Com meus olhos fechados, porque eu nem quero ver. Quero que você faça isso numa atitude